Todos os livros que eu favoritei em 2025. Ou melhor, os poucos livros que eu favoritei em 2025. Oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Eli e eu tava muito ansiosa pra fazer um vídeo com um compilado de todos os livros que eu favoritei esse ano. Eu só não estava contando com o meu alto nível de exigência. Porque, gente, é sério, eu achei que eu ia fazer uma lista gigantesca, assim, de todos os livros que eu favoritei, porque eu não sei vocês, mas eu acabo esquecendo, né, os livros que eu favorito. Eu lembro que às vezes um ou outro, assim, mas geralmente eu acabo esquecendo. Então eu tava com as expectativas super altas, achando que eu ia ter, assim, tipo, vários livros nessa lista. Só que quando eu fui fazer a lista, que eu coloquei lá, abri meu Scooby, coloquei lá favoritados, né, e fui vendo os que eu li esse ano, gente, eu me surpreendi. Esse vídeo vai ser rapidíssimo, porque ou o meu nível de exigência é muito alto, ou eu não li livros muito interessantes. Fica aí o questionamento. Mas eu considero que eu li, sim, livros muito bons. Só teve, acho que, um ou dois, talvez, nessa lista que não foram lá, sabe? Tipo, surpreendentes pra mim. Mas, de um modo geral, acho que os livros que eu li tiveram sempre uma avaliação de 4 estrelas, 4,5. Então, meio que não foram livros ruins, né? Obviamente, senão eu nem vinha falar aqui sobre eles pra vocês, porque eu acredito que todos os livros que eu li esse ano, acho que sim, em sua grande maioria, tiveram acho que só 2 ou 3 que eu não trouxe conteúdo pra cá, que foram os livros que eu menos gostei. Mas, de um modo geral, eu gostei de todos os livros que eu li, mas eu não dei 5 estrelas e favoritei, assim, muitos livros. Então, e caiu o questionamento sobre esse fato que se realmente ou eu sou muito exigente, as minhas escolhas não foram tão acertadas, mas eu acredito que não seja a segunda opção, porque eu gostei dos livros que eu li. Mas vamos ao que interessa, vou mostrar aqui a minha listinha resumida para vocês de livros favoritados. Já deixei aqui nos comentários se vocês são exigentes também, né, com a classificação de livros favoritos, ou até mesmo com dar estrelas, enfim, quais os critérios que vocês usam, né? Se vocês são muito criteriosos na hora de avaliar os livros que vocês leem. Mas vamos lá, né, a essa listinha, essa mini listinha de livros favoritados por mim em 2025. O primeiro deles não podia ser outro, foi um livro que eu me apaixonei, eu vi ele como indicação no Instagram e depois eu precisei ler esse livro, já adquiri o livro físico, fiquei louca pra assistir a animação quando eu soube que ia ter, e eu assisti e eu amei também, e eu indico muito. É um livro que tá mais ali como um livro infanto-juvenil, porque a pegada dele é mais nesse sentido, porém é um livro que traz muitas reflexões, né, sobre diversos assuntos, sobre questões de pertencimento, família, clima e muitas outras coisas, que é Robô Selvagem. Gente, lindo, maravilhoso esse livro. Todos os livros que eu vou mencionar aqui tem resenha no canal, ou então algum short, algum conteúdo, mas eu acredito que todos... Sim, todos têm resenhas aqui no canal, então eu vou deixar linkado, porque nas resenhas eu falo melhor sobre cada um deles. E aqui eu pretendo falar de uma forma mais superficial, falar muito mais sobre a minha experiência, né? Sobre o fato de eu ter gostado tanto desse livro, desses livros, do que necessariamente sobre as histórias. Mas, de forma bem resumida, esse livro vai trazer a história de Roz, que é uma robô que vai acabar chegando em uma ilha, e lá ela vai se adaptar completamente ao meio, porque ela vai adotar um filhotinho de ganso, vai passar a ser mãe dele, e ela vai enfrentar muitos desafios no início também, muita resistência vindo dos outros animais. No entanto, conforme as coisas vão caminhando, as coisas vão acontecendo, esses outros animais acolhem ela e o filhotinho de ganso passam a ser uma família, né? E passam a ser membros extremamente importantes desse lugar, dessa ilha. Então, assim, é um livro lindo, com muitas reflexões, como eu falei. Ele fala muito sobre essa questão de família, de pertencimento, porque a Roz, apesar de ser uma robô, ela é uma robô que sabe um pouco sobre sentimentos, sabe? Então, ela faz refletir muito. Ela vai passar por também algumas situações muito complicadas já pro final do livro,
e os animais vão ficar preocupados com ela, vão tentar ajudar ela de alguma forma. Então, é um livro lindo, muito bonito mesmo. A adaptação é sensacional. Ela estava disponível no Amazon Prime. Eu assisti por lá, então se você for assinante, ou se não for, o link tá aqui na descrição, você vai conseguir assistir essa adaptação e eu tenho certeza que você vai amar. Mas leia o livro também porque, nossa, sensacional. Eles mudaram algumas coisas, né, obviamente, na adaptação, mas eu sinto que foi bastante de acordo com o que estava no livro, né? Então é maravilhoso. Tem mais 2 livros, então é uma trilogia, só que esses outros 2 livros ainda não foram lançados aqui no Brasil. Eu até, na época que eu li, na época não, né? No início do ano, quando eu li, eu entrei em contato com a editora para saber quando que os outros iam ser lançados aqui. Eles não tinham data, não tinham respostas para isso. Então, ou você lê inglês ou espera aí, como eu tô fazendo, para poder ter acesso a essas outras histórias, a continuação dessa história, né? E o filme 2 também já tá aí em andamento. Quando esse primeiro foi lançado, que concorreu ao Oscar e tudo, o 2 logo em seguida já teve notícias aí de que o 2 seria feito. Então, ficamos esperando aí, ansiosos, mas esse livro, gente, é sensacional. Se você tiver a oportunidade de ler, leia, você vai amar. Independente de ser um livro mais voltado, assim, tipo, para público infanto-juvenil, como eu disse, ele traz muitos aprofundamentos, muitas camadas que qualquer pessoa dá para ler, entendeu? E eu acredito que ele vai ter um impacto diferente de acordo com a idade. Então, para quem for mais adulto, mais maduro, vai conseguir entender mais as críticas que o autor traz em relação a alguns assuntos. Então, esse foi o primeiro que eu dei 5 estrelas, favoritei, assim, tipo, amei esse livro, eu falei muito sobre ele no início do ano e eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu tô conversando, falando, indicando esse livro, porque ele é maravilhoso. O próximo livro é, na verdade, uma trilogia também, e ele já tem o segundo livro aí lançado, que é Andorinhas de um Continente em Chamas. Esse livro, vi ele muitas vezes como indicação de leitura, apareceu pra mim, mas eu nunca tinha dado uma chance, até o momento que eu pensei, eu vou ler esse livro, porque ele tá aparecendo muito aqui pra mim, eu vou ler. E, nossa, gente, sensacional. É um livro de distopia, de ficção cristã, ele traz um pouco ali uma pitada de ficção científica. É sensacional. A personagem principal, a Kelaya, ela é uma soldado prodígio que faz parte de um dos exércitos dessa história, porque existem 2 grandes polos, a Fenda e a República, e ela faz parte da Fenda, se eu não estou enganada. E ela é muito dedicada, né, a esse exército, a luta, né, que, enfim, aos objetivos, os ideais que esse exército dissemina ali, porque existiu como se fosse uma ruptura com o que a gente entende de mundo hoje, e eles estavam ali com uma ideia, uma proposta de um novo mundo, um lugar onde não teria mais fome, guerra e tudo mais, e 300 anos depois nada aconteceu, voltado nessa questão de ser um mundo melhor. Pelo contrário, as coisas aconteceram, mas levando a esse novo mundo a ser um mundo caótico, cheio de guerra, de fome e intrigas, e, enfim, um monte de coisa. E aí, essa personagem, ela é super envolvida, né, com a missão dela de soldado e tal, só que algumas coisas vão acontecendo, ela vai ter acesso a um artefato, e esse artefato vai fazer ela mudar a forma como ela vê, né, essa situação, a situação global, do modo geral, ali, né, daquele mundo, e fazer ela questionar também as escolhas dela. E é um livro maravilhoso, uma escrita, assim, sensacional. É um livro nacional que está disponível no Kindle Link, tanto esse volume quanto o próximo, e eu estou, assim, super ansiosa para o terceiro livro. A autora escreve, gente, excelentemente, sabe? É muito bom, é surpreendente, a escrita dela é maravilhosa. Existe uma movimentação, um fluxo, na verdade, narrativo, muito bom. Você não fica entediado, você não fica, sabe? Você tá sempre querendo saber o que vai vir depois. Então, esse, com certeza, assim, favoritado, indico muito. O segundo volume, pra mim, não foi um favorito porque existiram algumas coisas que não me causaram tanta animação quanto nesse primeiro, mas ainda assim segue sendo muito bom.
E, com certeza, se você tiver a oportunidade de ler, eu tenho certeza que você vai gostar, porque esse livro é sensacional. Escrita incrível, muito boa mesmo, e toda a construção que ela fez relacionada a esse mundo, aos conflitos, tanto políticos quanto pessoais ali, de vários personagens, são muito inteligentes e perspicazes. Então, segundo favorito aí, porque esse aqui não tinha como não favoritar. É muito bom mesmo. A Lâmina Mais Cortante também é um livro de ficção cristã. No texto da Amazon fala que ele é ideal para os fãs de Nárnia, porque sim, traz uns easter eggs, não sei se eu posso dizer assim, mas tem algumas coisas que faz lembrar, né, o universo de Nárnia. A personagem principal, a Annelise, ela vai passar por algumas situações, ela é uma escritora, na verdade, ela é uma dramaturga, se eu não estou enganada, se é esse nome que se dá mesmo, que ela escreve peças para o teatro. Ela com o pai dela, enfim, eles têm ali uma reputação, eles moram em Londres, e ela vai começar a história nesse livro com a estreia da peça dela. Só que não vai sair conforme ela esperava. Ela fez uma piada usando o rei, então acabou que tudo desandou. E quando ela estava ali no quarto dela, refletindo sobre a vida dela, se ela ia continuar ou não, ela vai receber uma visita bem inusitada de alguém que assim, ela não esperava. E esse alguém vai trazer para ela uma missão que é super importante e que ela é uma peça-chave, ela é peça crucial para que as coisas que eles precisam fazer deem certo. Então ela não só precisa aceitar, como ela precisa ser corajosa e usar também os talentos dela como escritora e como contadora de história, que vai ser algo muito desafiador para ela, não só pelo fato dela estar com medo do que essa missão reserva para ela, mas porque ela estava num momento frágil, se questionando se ela realmente ia querer ou não, né, seguir com essa carreira e se realmente ela tinha talento para isso. Então, quando aparece essa situação para ela, que ela vai ter que não só ser corajosa, mas enfrentar esses medos, ela vai passar por muitas coisas, ela vai ser transportada, vamos dizer assim, para um novo mundo chamado Endemol, que lá existe um rei cruel que está fazendo várias coisas horríveis com as pessoas e o reino está cada vez mais decadente e as pessoas estão sofrendo. Então, a ideia é que esse rei seja destronado. Então, ela é uma peça fundamental para que esse plano dê certo. E eu gostei muito dessa história. Eu acho que foi uma narrativa também muito boa, muito bem escrita. A profundidade também dos fatos foram muito interessantes. Então, esse foi o terceiro livro que eu favoritei esse ano e indico muito para vocês. Eu acho que ele ainda está disponível no Kindle Unlimited, tá? Lembrando que eu vou deixar todos os links desses livros que eu vou mencionar aqui no box de informação. E se vocês forem adquirir esses livros ou qualquer outro livro, usem o meu link de afiliado. Vocês não vão pagar nada mais por isso e ajudam na manutenção aqui do canal, né? Então, eu vou deixar o link de todos os livros aqui. Mas eu acredito que esse ainda esteja no Kindle Unlimited. Eu vou conferir aqui, que eu já confirmo pra vocês. Sim, acabei de ver aqui, tá disponível no Kindle Unlimited. Então, assim, uma excelente oportunidade, uma excelente leitura, principalmente se você gosta, né, das Crônicas de Nárnia, você vai gostar bastante dessa história. Então, vamos para o último livro, que foi um que eu li recentemente, que se passa na época do Natal. Foi uma surpresa muito interessante, muito gostosa, né, de se ler, que foi Com o Coração nas Nuvens. Eu vi esse livro o ano passado, que ele foi lançado ano passado, mas eu confesso que eu julguei um pouco, não sei porquê. Eu gostei da capa, olhei assim, mas tipo, não me atraiu o suficiente para que eu fosse ler. Só que esse ano a autora lançou um outro livro, que também se passa na época do Natal, que é Até que o Natal Nos Separe. E por conta da premissa desse segundo livro, eu fiquei super ansiosa para ler algo dessa autora, eu queria muito ler, e aí eu vi que esse daqui também tá disponível no Kindle Unlimited. Então eu comecei por ele e foi assim, sensacional. Uma história de Natal muito divertida, que a gente conhece a Molly e o Andrew, que estão viajando para a casa da família deles na Irlanda para passar o Natal, e eles fazem isso há muitos anos, eles são amigos há mais de 10 anos, e eles fazem isso como uma tradição. Todo ano eles acabam viajando juntos,
E nesse Natal em específico, né, o Natal presente da história, eles vão passar por dificuldades para chegar na casa da família deles por conta que tá tendo uma tempestade, então todos os voos vão ser cancelados. Só que o Andrew é aquela pessoa que ama o Natal, a família dele também, e a Molly já é o contrário. Só que como ela se sente meio que responsável por fazer ele viver isso. Ela não quer que ele não passe, né, o Natal com a família dele. Então ela vai fazer de tudo. Então eles vão pegar a conexão, vão para Paris, de Paris vão para outro lugar, vão pegar trem, táxi, ônibus. E vai ser vários dias de viagem, super cansativos. Mas no meio desse processo, eles vão se conhecer mais e vão perceber que existe algo além da amizade, né? Na verdade, o Andrew, ele já sabia disso. A Molly que vai descobrir. Então, é um livro muito gostoso, a dinâmica desses personagens, tudo que acontece, o fluxo da narrativa, a ambientação, a história se passa em Chicago, mas também se passa na Irlanda, porque eles moram em Chicago, mas são de Dublin, na Irlanda. E é pra onde eles estão indo passar o Natal. E, enfim, toda a vibe de Natal, toda a questão do romance, a questão da amizade, eles têm piadinhas ali que eles trocam entre eles. Então, assim, é um livro sensacional, muito bom, gostei demais, favoritei. E foram esses os meus favoritos. Eu confesso aqui que quando eu tava fazendo, eu tinha pensado que eu tinha favoritado um outro livro da Sophie Kinsella, que eu li recentemente, tem resenha aqui no canal, né, que eu falo sobre ele, que foi um livro que também me deu uma sensação muito boa, que eu fiquei super animada, que eu gostei bastante, mas eu não favoritei o livro. E aí eu não entendi o que aconteceu, porque assim como ele, também tiveram outros que eu gostei muito, que eu falei muito bem, mas não favoritei. E aí eu não sei se isso foi tipo um deslize, um esquecimento, porque às vezes eu esqueço de colocar lá no Scooby, quando eu vou colocar aí eu acabo não colocando todas as informações, ou se era isso mesmo. Mas enfim, foram aqui 4 livros maravilhosos, incríveis, de diferentes gêneros literários, livros nacionais também, né, que a gente tem que também estar lendo muitos livros nacionais, e nossos autores nacionais são muito talentosos, né, não só os livros clássicos, mas os contemporâneos também. Kindle Unlimited tá cheio de livros de autores nacionais que vale muito a gente estar lendo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês favoritaram livros esse ano, que eu tenho certeza que pelo menos um ou outro deve ter tido aí na sua lista. Quais foram, enfim, se você gostou desses livros que eu favoritei, se você já leu esses livros, enfim. Deixa aqui seu comentário, vamos conversar. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal, de mandar esse vídeo para um amigo, para uma amiga, né? Enfim, vamos conversar também aqui nos comentários. E a gente se vê num próximo vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima. Tchau!